Interessante, né? Ouvir o irmão falar de procurando, né, encorajar os jovens e, na verdade, o que o irmão falou serve também para os mais velhos, né? E eu também queria dirigir uma palavra aos mais velhos. É óbvio que serve para os jovens e eu digo para os mais velhos porque, com o passar do tempo, andando na Assembleia, muitas coisas vão acontecendo. Estou falando coisas práticas, principalmente agora. Muitos aqui têm deixado o sistema religioso. Há poucos anos se apartaram disso, tendo luz pela palavra de Deus. O Senhor misericordiosamente, em graça, revelou o lugar de reunião. Então agora nós começamos a caminhar juntos. E Deus não nos dá opções. Eu lembro uma vez o irmão falou muito sobre isso. Ele falava assim: nós não temos opções. Tem um irmão andando ao meu lado e que tem certas características que eu não aprecio. Eu não posso simplesmente falar assim: eu vou procurar outra igreja. Não tem. Nós não temos mais opções. Ele nos revelou algo, o lugar onde nós devemos estar. E, claro, né, reconhecendo nossas fraquezas. Eu acho muito difícil alguém aqui, sem excluir ninguém, alguém aqui falar assim: não, eu levantar uma bandeira e falar: não, todos nós temos nossas fraquezas e reconhecemos as nossas fraquezas. E é nessa fraqueza também que esse que fala está falando. Pensando no ponto de atração que vai fazer não somente o jovem caminhar, fazer ou não algo para ele, mas também o mais idoso. Então, eu queria ler esse versículo aqui que tem chamado a minha atenção. Não é propriamente sobre isso que eu queria falar aqui, mas Cantares capítulo 5. Vai ser um pouquinho mais difícil de achar, né? Cantares capítulo 5, versículo 16. Então, no Cantares capítulo 5 aqui, ela vai falando e sempre lembrando disso, né? Velho Testamento, vocês já ouviram muitas vezes, nós vamos falar muitas vezes sobre isso. Velho Testamento diretamente ligado com Israel. Então, o que nós estamos lendo aqui, num primeiro momento, é Israel. Então, essa amada aqui é Israel, vamos pôr assim. Não é propriamente isso, mas é Israel. Isso aqui não é igreja, nesse sentido que eu estou dizendo. Mas nós podemos fazer uma aplicação a nós. Então, o versículo é o 16, mas então ela está querendo saber onde está o amado dela. Então, ela vai dar certas características do amado dela. Ele, no versículo 10, vai falar assim: ele é cândido, rubicundo, e algumas palavras aqui a gente nem entende muito bem o que é, precisa procurar no dicionário depois. A sua cabeça, como é a sua cabeça, como são os seus cabelos, os seus olhos, as suas faces, seus lábios, as suas mãos, seu ventre, as suas pernas, no versículo 15, o seu aspecto, até que chega um ponto, no 16, parece que é um transbordamento dela, vai falar assim, versículo 16, o seu falar é muitíssimo suave. Sim, olha só, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado.
E tal meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Porque elas perguntaram assim, mas que é o teu amado mais do que o outro amado? Tu, ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado? E daí ela deu essas características do amado dela. E chegou num ponto que ela fala assim, ele é totalmente desejável. E assim nós pensamos no Senhor Jesus. Ele é totalmente desejável. Então é essa pessoa que vai me tirar, seja de qual estado que eu esteja. Se eu estiver num estado de marasmo, de parado, ele pode fazer isso comigo. Então, nós devemos nos ocupar com ele, jovem, um pouco mais velho, os mais velhos. É isso que vai nos tirar disso. Tirar de qualquer situação contrária à vontade de Deus e aos seus pensamentos dele. Seus pensamentos. Então, ainda como nós estamos no Velho Testamento, eu estava pensando, na quarta-feira nós estávamos lendo Ezequiel e foi dito de passagem um salmo. Mas antes de ler esse salmo, eu queria ler esses 3 versículos, vai. Isaías, capítulo 11, versículos 11, 12 e 13. O ideal seria ler todo o capítulo, mas eu sei que outros irmãos podem ter alguma coisa para falar. Um outro irmão. Essa é uma reunião aberta. Falem 2 ou 3, os outros julguem. Então pode ser que algum outro irmão tenha algo para falar também. Essa é uma reunião, repito, tem um caráter diferente. Então, capítulo 11, versículo 11, fala assim: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão e adquirir outra vez os resíduos ou o remanescente do seu povo, para que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, de Elão, e de Sinar e de Amate, das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Estava pensando, essa água aqui é de alguém? Vou beber. Eu estava pensando assim, houve num determinado momento na história de Israel uma divisão, os irmãos já devem saber. 12 tribos, ficaram 10 tribos de um lado e 2 do outro. 10 tribos são chamados muitas vezes de Efraim. Ela encabeçava as 10 tribos por um rei, Jeroboão, que vai depois levar essas 10 tribos à idolatria. Ele vai colocar 2 bezerros, um em Dan, outro em Betel, e falar assim para eles, não precisa mais ir para aí no lugar onde que Deus determinou que houvesse adoração. Pode adorar aqui mesmo. Então ele leva as 10 tribos à idolatria. Isso é chamado várias vezes no Velho Testamento, de tão sério, de tão grave, é chamado de o pecado de Jeroboão. E do outro lado, as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram sobre o rei Roboão, e eles ficaram onde eles deveriam ficar, na Judéia, e eles permaneceram no centro de adoração, tinham como centro de adoração Jerusalém. Deus trata com essas 10 tribos, mais tarde, com o Império Assírio, que vai levá-los cativos. E mais tarde, mais de 100 anos mais tarde, também as 2 tribos vão ser levadas ao cativeiro, mas por outro rei, que era Nabucodonosor. Eles vão levar
para a Babilônia. Então, só para encurtar, pensando no aspecto profético, vai haver um remanescente. Os irmãos, isso é um assunto comum entre os irmãos, um remanescente das 10 tribos e outro remanescente das 2 tribos de Judá e Benjamim. Esse momento aqui, aparentemente, é um momento em que Deus vai buscar esses que foram desterrados das 10 tribos, também buscar os das 2 tribos, e vai acontecer algo muito bonito que a gente pode ver aqui. Então, no versículo 12 fala: ele levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Olha só. Quando eles são trazidos, então, as 12 e as 10 e as 2, vão estar num momento em que muita tribulação na Judéia, antes, repito, antes de iniciar o milênio. Então, vai acontecer algo aqui. Se antes existia inveja de Efraim, creio eu, até porque eles, Judá e Benjamim, tinham reinado, apesar de serem 2 tribos, só eles tinham, o rei vinha de Judá. Então havia também uma inveja deles, de Judá em relação, de Efraim em relação a Judá. Versículo 13. E os adversários de Judá serão desarraigados. Olha só. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Então agora eles vão estar juntos. Vai haver um renascimento da nação de Israel como um todo, né? As 12 tribos. E eu estava pensando nesse momento aqui, em que não haverá mais inveja de Efraim e Judá não vai mais oprimir Efraim. Nesse momento, então, primeiramente, eles vão ser restaurados, aparentemente, ao Senhor. E esse eu acho que é um princípio importante para nós. Seja qual estado ou condição que nós estejamos, primeiramente, nós temos que ir ao Senhor, a esse amado que é totalmente desejável. E depois eles vão ser restaurados uns com os outros. Não subsiste uma restauração que tenta primeiro haver uma restauração entre os irmãos, sem que antes tenha sido uma restauração com o Senhor. Então nós primeiro devemos ir ao Senhor. E depois vai haver porque daí as diferenças, elas vão se tornar menores. Não estou dizendo que por exemplo, fazendo essa aplicação, que andar em assembleia é uma coisa fácil. Porque a gente tem ouvido e dito que andar em assembleia é mais do que eu ir a uma reunião no domingo. Às vezes a assembleia tem uma reunião só, ou várias reuniões num dia só. Então eu penso que basta eu ir numa reunião, ou basta eu estar às reuniões, que isso já é viver em assembleia. E não é isso, né? Nós somos um corpo. Então nós temos uma relação de irmãos. No sistema religioso, a gente aprendia assim, né? Vai lá, você chega lá no domingo, foi lá no culto, na missa, ou não sei como chama. Já estou recarregado aqui. Agora eu posso passar a semana inteira, bom. Não precisa nem... Olha só, quarta-feira uma pessoa esteve visitando a gente na reunião e chegou antes de ir embora, tudo a gente estava fechando o portão do salão. A esposa, era um casal, a esposa perguntou assim:
Mas, Pizinato, o senhor acha então que... O senhor, né? O senhor acha então que nós devemos ler a Bíblia todos os dias? Eu não estou falando de incrédulo aqui. São pessoas que creem há anos. São pessoas velhas na fé perguntando se devem ler a Bíblia todos os dias. Percebe em que nível nós estamos hoje como cristãos? No meio de uma profissão cristã recheada de dogmas, doutrinas. Eu tenho... isso é triste para nós. Não é algo que nós falamos com prazer. Não, o irmão lá estava falando de trízimo. A gente estava lá no Nordeste e uma pessoa falou assim, mas o apóstolo falou que tem que dar o trízimo. Trízimo. Isso nós estamos falando de irmãos. Nossos irmãos. Por quem nós amamos. Até falar, mas vocês se apartaram do sistema religioso, então quer dizer que vocês não amam os cristãos? Não, nós amamos os cristãos. Nós sentimos, hoje o irmão estava falando de sentimento, nós sentimos esse momento em que nós passamos. Mas nós não podemos andar juntos. Nós amamos os nossos irmãos e estamos falando assim, irmãos, nós temos que sair disso aí, desse sistema religioso que não foi feito por Deus. Foi feito pelo homem. Então nós estamos falando assim, vamos sair disso. Ontem não lemos, saiamos, pois, fora do arraial. Mas olha uma coisa, eu até pensei que os irmãos fossem mencionar ontem, só para abrir um parênteses, vamos ler Êxodo, capítulo 33. Olha quando Moisés, porque essa passagem é quando Moisés vai tirar a tenda da congregação. Vai ser chamada da tenda da congregação, então ele vai tirar do arraial. Olha só, Êxodo 33, versículo 7. 33, 7. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Olha só. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Mas olha essa palavra, irmãos. Interessante. Ele fala assim, e tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Não era somente fora, assim, na divisa, eu penso, né? Não era aqui. É longe. Percebe a distância que nós devemos estar do arraial? É claro que ali, os irmãos mencionaram, ali fala mais do judaísmo, do arraial judaico, mas nós podemos aplicar perfeitamente nesse momento em que nós vivemos da cristandade. Sair desse arraial religioso. Então, longe, com suas práticas, com suas doutrinas, dogmas, longe disso, nem nos ocuparmos com isso, para não nos contaminarmos com isso. Eu acho muito prejudicial quando, às vezes, a gente tem 15 minutos para falar do Senhor, assim, em conversas particulares, em visitas, os irmãos sabem, né? E o irmão fala assim, começa a falar, os 15 minutos, do que era lá onde ele estava. E lá tinha doutrina tal. E lá nós fazíamos isso. O fato de nós nos ocuparmos, o Espírito Santo não vai usar um irmão para falar assim, né, da denominação X. Por quê? Pensando em João, capítulo 16, ali pro 13, mais ou menos, fala assim, ele me glorificará, o Espírito Santo, o Consolador que viria. João, capítulo 14, 15, 16, fala do Consolador que viria. Então, qual o papel do Consolador? Ele, o Senhor Jesus dizendo, ele
me glorificará. O Espírito Santo leva os nossos olhos não para o erro, para Ele. Olha que maravilhoso isso. Sabe aquele que é totalmente desejável? O Espírito Santo pega os nossos olhos e eleva para Ele, através da sua palavra. Voltando lá, em Isaías. Então, o que está acontecendo aqui? Isaías capítulo 11, versículo 13, o final. Final do versículo. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Então, agora, eles estão assim, vamos dizer assim, abraçados, indo, para a Judéia, indo, podendo assim, abraçados, agora não tem mais diferença. E sem isso é muito difícil caminhar junto. Caminhar junto na força não dá, não tem jeito. Apontando os erros, não tem jeito. É claro que nós nos entristecemos, existem certas circunstâncias que nós sentimos profundamente, às vezes nós somos difamados, às vezes, né? Isso é próprio de acontecer. Não deveria. Às vezes, aquela maledicência, muitas vezes, entre nós, que nós temos que julgar. Nós temos que julgar, né? Aquele um fala do outro, essa coisa. Porque é gostoso. Então, eu tenho que falar, puxa vida, mas peraí, o que eu estou falando? Muitas vezes falando de um irmão na ausência dele, né? Isso pode acontecer. Nós sabemos que acontece. Mas nós não podemos tomar isso como normal. Então está acontecendo, eu estou fazendo isso. Hoje mesmo o irmão me chamou a atenção e foi muito bom por causa disso. O irmão falou, não, eu não vou falar isso para você, porque, não, já está resolvido. E eu nem sei por quê, que eu perguntei para o irmão sobre, peraí, mas quem é? Ele falou, não vou falar. E eu achei muito bom, puxa vida, o Senhor falando comigo. Por que eu queria saber algo, algum problema, alguma coisa que aconteceu, um mal? Por que me ocupar com o mal? Foi muito bom. Então, esse andar junto vai ter assim, nós vamos olhar para um só centro, né? Não tem mais aquela cerca, né? Como era o judaísmo. Não pode. Até aqui, não pode, hein? Não tem ali. Ah, aquilo ali não pode. Isso aqui? Ah, isso aqui pode. Não é mais assim. Agora nós dependemos do Senhor. Se antes no sistema a gente dependia de um reverendo, de um pastor, às vezes chamado de apóstolo, nós estamos saindo disso, né? Agora nós andamos na presença do Senhor, perguntando para Ele, vou ou não vou? Faço ou não faço? Falo ou não falo? Às vezes o mais difícil é esperar, não é andar. É esperar eu ter uma base melhor, muitas vezes na palavra, para poder falar com outro irmão. Às vezes há uma necessidade de nós conversarmos. E todos nós necessitamos de ser corrigidos. Não é gostoso. Não há prazer nenhum receber uma correção, mas nós necessitamos, né? E aqui, então, tudo está corrigido já. Então, as 12 tribos estão juntas. Agora, nós vamos ler o Salmo 133, que muitas vezes é lido como se fosse diretamente para nós, mas, na verdade, ele está falando desse momento, aparentemente, desse momento. Salmo 133, eu vejo, os irmãos colocaram a gente em vários grupos, e está sempre lá, né, postando assim, oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E é verdade, está tudo certo. Mas nós vamos saber que, aparentemente, profeticamente, o Salmo está falando disso. É muito bom que está acontecendo isso aqui hoje. Mas olha que maravilhoso, quando nós estamos numa posição mais elevada, e nós somos cristãos, Velho Testamento, Israel. Israel, terrenal. Bênçãos, terrenal. Povo escolhido de Deus, terrenal. Igreja celestial. Então a igreja celestial está em cima e está olhando assim, puxa vida, olha que maravilhoso o que vai acontecer com esse povo. Isso nos enche de alegria, de gozo. Olha só,
133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem a versão do Darby que põe unidade, né? É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esses versículos aqui, a igreja não está entendendo. Como é que vai falar assim? É como óleo precioso. O óleo, que era óleo da unção, isso era precioso, mas ele descia. Era falar, muitas vezes, quando houve a consagração do sacerdote, e era utilizado esse óleo. Mas a igreja não entende isso. Porque esse sacerdote aqui, Arão, isso é Israel. Então ela está lendo, ela está falando, puxa, olha, desce sobre a barba, então, as orlas das suas vestes, as vestes sacerdotais, que não dizem respeito. Eu sei que nós estamos vendo hoje pessoas que se vestem diferente para dizer que é um sacerdote. Às vezes até põe, contrário à palavra de Deus, põe um negócio na cabeça ou usam algo sobre a cabeça. Eu acho que nunca leu 1 Coríntios 11. Por que que os homens aqui hoje estão com a cabeça descoberta? Porque a palavra de Deus diz isso. Por que que esse que está falando aqui não está com um chapéuzão na cabeça? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os homens, quando oram, profetizam, estão ocupados com as coisas espirituais, a palavra de Deus. Ele deve ter a cabeça descoberta. E é por isso que os homens estão com a cabeça descoberta. E dá para se imaginar o porquê que as irmãs, então, estão com a cabeça coberta. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 11. Então, essas vestes é para eles. Então, assim como o orvalho de Hermon, montes de Sião, é onde o Senhor vem. Mas eu queria deixar, só para enfocar, o versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós estamos vendo o povo de Israel agora, as 12 tribos andando juntas, sem mais diferenças entre eles. Então agora chegou um momento que não vai mais haver isso aqui. Então, maravilhoso de tudo aqui é isso. Quão bom. E agora fazendo uma aplicação a nós. Vamos falar, olha, que bom. Que bom é que nós... Que suave é que os irmãos vivam em união. Não é somente falar de união. E nós erramos isso também. Pise, mas você fala isso, você mesmo é um dos que... Amém, irmãos, pode falar o que... Se você for falar mal de mim, está certo. Mas aqui está escrito de viver em união. Então, é mais do que falar sobre união. Então, eu estava pensando nesses aspectos, né, que é uma palavra também para os jovens, é claro, né, para as crianças, né, dentro da sua capacidade de compreensão. Mas eu queria também falar uma palavra, abordar mais para os mais velhos também, que também precisam ser corrigidos, ser encorajados, estimulados. Nós também precisamos disso, os mais velhos também. E que alegria para nós, né? Saber que isso é possível, desde que nós estejamos olhando para aquele que é totalmente desejado. Então, eu vou ler esse versículo, não precisa abrir lá. Eu vou ler esse versículo. O seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejado. Alguém podia perguntar assim para mim, que tem? Que é o teu amado mais do que o outro? O nosso amado
é totalmente desejável. Tal é o meu amado. E tal é o meu amigo. Ele não está escondendo nada de nós, não está retendo nada. Ele é um amigo nosso, nós podemos falar com ele. Está com problema? Nós estamos com dificuldade, e nós temos dificuldades, e nós temos problemas lá na Assembleia de Origem. Eu vim lá da Assembleia de Belo Horizonte, eu vim da Assembleia de todos os lugares, Ribeirão Preto. Não há exercício? Será que só há exercício em Limeira? Não, nós temos exercício, mas nós podemos olhar para ele e depender dele.